Escondidas nos lugares mais remotos do planeta, existem prisões onde o sofrimento humano atinge níveis inimagináveis. Nesses locais, as condições degradantes e os castigos impiedosos transformam a vida dos detentos em um verdadeiro pesadelo. Imagine um cenário onde os direitos humanos são praticamente inexistentes e o futuro dos presos é entregue nas mãos de carcereiros implacáveis, cuja função vai muito além de garantir a ordem. O que acontece com indivíduos que acabam presos em ambientes tão desumanos, onde a reabilitação não passa de um conceito distante? Prepare-se, pois hoje vamos explorar as prisões mais cruéis do mundo, conhecidas por suas punições aterradoras e por histórias que ainda ecoam entre suas paredes sombrias. Antes de começarmos, que tal conferir nossas camisetas exclusivas na descrição do vídeo? Além de estilosas, você ainda apoia o canal. AD East Florence, Estados Unidos. Inaugurada em 1994, a AD East Florence foi projetada para ser a prisão mais segura dos Estados Unidos, destinada a abrigar os criminosos mais perigosos e infames do país. Localizada no condado de Fremont, no Colorado, a prisão é conhecida como Alcatraz das Montanhas Rochosas e detém a fama de ser praticamente impossível de escapar. Com capacidade para até 474 detentos, a instalação nunca atingiu seu limite máximo, mas se tornou sinônimo de confinamento extremo, sendo o lar de presos considerados altamente perigosos ou de alto perfil, mesmo para os padrões de uma prisão de segurança máxima. Entre os nomes notórios que passaram pela ADX Florence está Joseph Romano, condenado à prisão perpétua por tramar o assassinato de um juiz e de um promotor que o sentenciaram por uma fraude financeira. Mesmo encarcerado, ele planejou a morte de um agente infiltrado, o que levou à sua transferência para essa instalação de segurança máxima. A maioria dos detentos em Florence possui longos históricos de crimes violentos, incluindo homicídios contra agentes penitenciários ou outros presos. Por conta disso, eles são mantidos em confinamento solitário por até 23 horas diárias, isolados em celas pequenas e à prova de som, feitas inteiramente de concreto. Essas celas possuem apenas uma pequena abertura estreita para permitir a entrada limitada de luz natural. Durante a única hora em que podem sair da cela, os presos permanecem sob vigilância rigorosa e, se autorizados, podem usar o tempo para atividades como exercícios ou breves chamadas telefônicas. Por questões de segurança, a dieta é restrita e algumas celas contam até mesmo com chuveiros internos para reduzir o contato entre os detentos e os agentes penitenciários. No entanto, o isolamento extremo e a falta quase total de interação humana frequentemente resultam em sérios danos psicológicos. Muitos presos sofrem de depressão, ansiedade e alucinações, o que levou especialistas em saúde mental e organizações de direitos humanos a criticarem as condições da ADX Florence, classificando-as como uma forma de tortura psicológica. Prisão de La Santé, França. Antes da proibição das execuções públicas, a prisão de La Santé, localizada em Paris, França, ganhou notoriedade por realizar execuções com guilhotinas em pleno pátio. Essas execuções públicas aconteceram até 1939, quando a prática foi oficialmente proibida. Fundada em 1867, com capacidade inicial para 500 celas, La Santé rapidamente ganhou uma reputação sombria devido à superlotação severa, falta de saneamento básico, isolamento extremo, altos índices de violência e uma preocupante taxa de suicídios entre os detentos. Com a ampliação para 1.000 celas no início de 1900, a situação apenas piorou, e atualmente a prisão abriga cerca de 2.000 presos, divididos em 14 seções. Ao longo de sua história, La Santé recebeu figuras notórias, incluindo criminosos de renome, prisioneiros políticos e até celebridades do crime, como Jacques Mesrine e o infame terrorista internacional Carlos o Chacal. Também foram registrados casos de fugas ousadas, como as de Michael Vaujour e Léon Daudet. Para os presos que permaneciam, a realidade era brutal. Celas apertadas, acesso limitado à água potável, estresse psicológico causado pelo isolamento extremo e relatos de abusos constantes pelos guardas. Por décadas, reformas foram prometidas para aliviar as condições desumanas. E, finalmente, em 2014, a prisão foi fechada temporariamente para reformas. Apesar disso, a seção destinada à liberdade condicional continuou em funcionamento durante o período de renovação. La Santé permanece um símbolo sombrio da história carcerária da França, com ecos de sofrimento gravados em suas paredes. Ban Quang, Tailândia.
Conhecida como a Prisão do Grande Tigre, Ban Quang é uma das prisões mais severas e superlotadas da Tailândia. Originalmente projetada para abrigar 3.500 presos, atualmente sua população carcerária ultrapassa os 8.000 detentos, incluindo prisioneiros condenados à morte, estrangeiros e aqueles com longas sentenças. Do lado de fora, seus altos muros e cercas com arame farpado podem parecer uma prisão comum, mas qualquer aproximação revela a atmosfera opressiva e arrepiante. Dentro de Ban Quang, os horrores são extremos. Os prisioneiros enfrentam condições de vida terríveis. Celas minúsculas, projetadas para 12 pessoas, são ocupadas por até 25 detentos. A superlotação é agravada pela falta de assistência médica adequada, alimentação precária e condições de higiene quase inexistentes. Muitos são obrigados a realizar trabalhos forçados e os recém-chegados, bem como os condenados à morte, são frequentemente mantidos acorrentados. Em 2018, a prisão tinha mais de 500 prisioneiros no corredor da morte, com execuções realizadas por injeção letal, um destino que paira como uma sombra constante sobre os detentos. Além das condições físicas degradantes, os presos estrangeiros enfrentam desafios adicionais devido à barreira linguística e ao isolamento de estarem longe de seus países de origem. Embora existam programas educacionais e de treinamento vocacional, eles são limitados e pouco impactam a realidade opressora do local. A rotina em Ban Quang é marcada por violência, abusos e desespero, enquanto muitos detentos lutam contra a deterioração mental causada pelo estresse severo e pela incerteza do futuro. A prisão do Grande Tigre não é apenas uma instituição punitiva, mas um lembrete brutal do lado mais sombrio do sistema carcerário global. Prisão de Tadmor, Síria. Originalmente construída como um quartel militar no deserto sírio durante o mandato francês nos anos 1930, a prisão de Tadmor foi convertida em uma instalação carcerária que se tornou um símbolo sombrio de repressão política. Durante os regimes de Hafez al-Assad e Bashar al-Assad, Tadmor ganhou notoriedade por ser usada para encarcerar opositores políticos e dissidentes, representando uma era marcada por abusos de poder e autoritarismo. O evento mais chocante da história da prisão ocorreu em 27 de junho de 1980, quando cerca de 1.000 prisioneiros perderam a vida em represália a uma tentativa de assassinato contra Hafez al-Assad. Tadmor ficou conhecida por suas condições extremamente desumanas e por relatos de torturas brutais, incluindo espancamentos, choques elétricos e castigos físicos cruéis. Os presos enfrentavam superlotação severa, alimentação insuficiente e condições de higiene precárias, resultando em altos índices de mortalidade. O escritor palestino Salam Canaan, que esteve detido em Tadmor por 2 anos, descreveu o local como o pior lugar do mundo, afirmando que não era uma prisão, no sentido comum da palavra, pois os direitos humanos simplesmente não existiam ali. Segundo ele, Tadmor era um lugar onde o medo e o desespero predominavam, enquanto os carcereiros exerciam poder absoluto, podendo punir os detentos de forma impiedosa. Em 2001, a prisão foi fechada, mas foi reativada em 2011 durante os conflitos na Síria. Sua história sombria chegou ao fim em 2015, quando o local foi destruído pelo Estado Islâmico, que o usou como palco de propaganda antes de sua explosão. Mesmo em ruínas, Tadmor permanece como um triste marco de um passado marcado por repressão e sofrimento. Penitenciária Federal de Alcatraz, Califórnia. Conhecida mundialmente como Alcatraz, essa penitenciária, localizada na Baía de São Francisco, foi construída entre 1910 e 1912 como uma prisão militar dos Estados Unidos. Porém, foi durante seu período de funcionamento como prisão federal de 1934 a 1963 que ela ganhou fama por ser uma das mais temidas do país. Sua localização isolada, rodeada por fortes correntes marítimas, tornou qualquer tentativa de fuga quase impossível, levando a prisão a ser apelidada de The Rock, a Rocha. Alcatraz abrigou prisioneiros notórios como o famoso gangster Al Capone e o infame Birdman de Alcatraz, Robert Stroud, figuras que contribuíram para a reputação temida do local. Dentro de suas muralhas, os detentos enfrentavam condições extremamente duras. As celas eram pequenas e superlotadas, e os privilégios eram praticamente inexistentes. A rotina diária era rígida, com regras severas que, quando quebradas, resultavam em punições severas, como o confinamento solitário, um castigo que levou muitos à beira do colapso psicológico. As condições de vida em Alcatraz eram tão
brutais que o estresse extremo e o isolamento psicológico fizeram com que vários prisioneiros, como Ed Vika, cometessem suicídio, enquanto outros se mutilaram como uma resposta ao trauma mental. A prisão era tão rígida em seu tratamento que a fuga de 3 prisioneiros em 1962 inspirou o filme Escape from Alcatraz, que retratou a dureza do local e a segurança impenetrável. A prisão foi fechada em 1963 devido aos altos custos de manutenção, mas após sua desativação, foi reaberta ao público como um museu, tornando-se uma das atrações turísticas mais populares de São Francisco, ainda carregando os ecos de sua história sombria e sua reputação como uma das prisões mais implacáveis da história dos Estados Unidos. Prisão de Marayo, Venezuela. O sistema prisional de Marayo, na Venezuela, é infame por sua superlotação extrema. A prisão, originalmente projetada para acomodar cerca de 700 prisioneiros, atualmente abriga impressionantes 3.700 detentos, o que transforma o local em um verdadeiro inferno de superlotação. Imagine a dificuldade de viver em condições tão inóspitas, onde o espaço pessoal é praticamente inexistente e a falta de recursos torna a sobrevivência um desafio diário. A situação é ainda mais agravada pela escassez crônica de pessoal. Há apenas um guarda para cada 150 prisioneiros, o que dificulta o controle e a segurança da prisão. Com um financiamento limitado, os esforços para manter a ordem são insuficientes. E a prisão de Marayo se tornou um campo de batalha onde gangues violentas dominam, tornando a prisão praticamente ingovernável. As condições de vida são absolutamente terríveis. A alimentação é inadequada, a higiene é negligenciada e os presos enfrentam um ambiente de extrema miséria, sem acesso a condições básicas de dignidade humana. O estresse insuportável e as frequentes frustrações levam a confrontos violentos diários, que alimentam um ciclo implacável de violência. A falta de espaço, a escassez de recursos e a total ausência de controle tornam a prisão de Marayo uma das mais perigosas e desafiadoras do mundo. Os detentos vivem em constante tensão, lutando não apenas para sobreviver fisicamente, mas também para manter algum senso de sanidade em um ambiente onde a vida humana é tratada com desprezo. A prisão de Marayo é um exemplo gritante das falhas do sistema carcerário e das condições desumanas que muitos prisioneiros são forçados a enfrentar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.